Hoje você vai aprender como funciona o princípio da aliança, uma regra que está em vigor no mundo todo e muito poucos conhecem e estão sendo derrotados constantemente por conta disso. Mas agora é a hora da virada. Por conta de conhecer esse princípio, você vai poder transformar a sua vida e realmente caminhar para o sucesso. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles sejam abençoados também e acione o sininho. Para poder responder essa pergunta tão importante, temos que entender antes algumas coisas. Você sabe que existe o princípio da semeadura. Está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz que Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, ele certamente colherá. Isso é óbvio, é um critério, é um princípio que nós vemos no dia a dia. Às vezes parece que ele não acontece sempre, por isso temos essa impressão de fracassar mesmo tendo feito tudo corretamente. O princípio da semeadura é o princípio central que rege as nossas atitudes. Então, se você é generoso, Deus vai ser generoso com você. Se você faz as coisas bem feitas, você vai receber as coisas bem feitas das outras pessoas. Mas, como eu estava dizendo, às vezes isso não dá certo. A gente tem essa impressão de que fracassamos mesmo tendo feito tudo dentro do planejado. Eu quero te dizer que isso acontece porque nós temos um segundo princípio muito importante. Esse é o princípio da aliança. Para entendermos melhor, vou dar o exemplo do casamento. Uma mulher casa com um homem que bebe. Então, até o dia do casamento, ela mal conhecia esse tipo de problema. Bastou casar, ela se associa com esse homem e o problema da bebida passa a fazer parte da vida dela. Por conta de uma aliança, ela passou a sofrer desse problema de uma casa onde existe uma pessoa viciada em bebida. Outro exemplo, o Stephen Hawking, ele casou com a esposa dele saudável, conhecia uma vida de uma pessoa saudável. No dia seguinte, ela já começa a sofrer as agruras de ter que cuidar de uma pessoa enferma, a conviver com a enfermidade diariamente, cotidianamente. Esse é um exemplo como uma aliança que você faz pode trazer coisas boas, como sempre traz, mas coisas negativas também. Então devemos saber com quem estamos nos aliançando. É um princípio espiritual muito forte, muito importante. As pessoas às vezes não percebem porque são carnais, não atentam para as coisas espirituais, somente se houver uma prova científica. Então elas estão debaixo desse princípio e não estão entendendo o que está acontecendo. Fica difícil prosperar dessa forma, não é verdade? Mas se você crê nisso que eu estou te falando e aplicar na sua vida, você vai triunfar. Veja lá na Bíblia, 1 Samuel 18, versos de 1 a 5. Davi faz uma aliança com Jonatas, que é o filho de Saul, o rei de Israel. Davi é uma pessoa que não tem nenhum cargo importante, não tem nenhuma relevância social. Jonatas é o príncipe, futuro rei de Israel. Eles fazem uma aliança e, ao cabo de algum tempo, Jonatas morre e Davi passa a ser o rei. Será que um ficou com a bênção do outro? Então, lá em 1 Samuel 18, versos de 1 a 5, diz que eles fizeram aliança, Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Eles tinham um amor de irmãos. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Quero dizer para você que isso significa que a armadura, a veste, a espada, o arco, a luta de Davi seria a luta de Jonatas. A guerra que Davi entrasse, Jonatas entraria com ele. Isso é uma associação, se colocar dentro da mesma bênção e da mesma maldição.
Com relação ao cinto, mais intimidade ainda, porque no cinto se carregava o dinheiro, aquele saquinho com moedas, com dinheiro, com alguma coisa, é como se fosse o nosso bolso hoje, né? Jonatas compartilhou os seus recursos com Davi, fizeram uma aliança de forma que Davi foi abençoado até pelos recursos de Jonatas. Então, aliança é algo sério, previsto por Deus no mundo espiritual, e nós temos que entender como isso funciona. Por isso que não é difícil uma pessoa fracassada querer se associar com as outras, ficar pegajosa, faz isso para mim, me ajuda aqui e tal, me empresta seu cartão de crédito, compra isso daqui no seu nome, porque o meu nome está sujo. Pois é, o nome daquela pessoa está sujo. Se você entrar nessa, se associar com ela, o nome que estará sujo em breve será o seu. Mesmo que ela não tenha esse pensamento na mente, ela não tem poder contra aquele mal que assola a vida dela. Aquela falta de crédito, problema financeiro, se ela tivesse controle, ela não estava naquela situação. Então, o descontrole dela, você se associa, você vai ser a próxima vítima. Eu me lembro, ainda jovem, nem imaginava direito essas coisas, fizemos uma viagem para um estado brasileiro de avião e o meu amigo falou, não tenho dinheiro, você pode comprar a prazo no seu nome, e eu fiz isso. Ele pagou algumas parcelas, depois não pagou mais, acabei perdendo o amigo, né? Mas não só na questão financeira, às vezes as consequências são também espirituais. Eu, pelo menos, dou muita importância para as questões espirituais. Também me lembro de um exemplo com uns colegas meus que me convidaram para um almoço de final de ano num restaurante chique, tudo bacana, mas o valor era fixo. Não, nós combinamos lá, nós vamos ter um almoço, um valor fixo e tal, e a bebida cada um paga a sua e tal, é por a bebida à parte. Muito bem, chegou lá, topei, né, porque era um restaurante muito fino, eu precisava saber se eu tinha os recursos, né, tudo bem, não tinha problema, fui. E aí chegou lá, eu tomando guaraná e os meus amigos tomando vinho, uísque, aquela bebedice, e eu só no guaranazinho. No final, a conta ficou X reais do almoço e praticamente o mesmo valor de bebida. Eu disse assim, não, mas eu tomei 3 guaranás. Ah não, a gente somou aqui, o garçom somou todas as bebidas e dividiu pelo número de pessoas, deu isso daí. Aí aquilo não caiu bem no meu coração. Depois eu fui perceber, eu entrei em associação com eles. Eu me coloquei no jugo desigual. Eu, aquele que não bebe, com aqueles que bebem. O que acabei fazendo? Financiei a bebida deles. E pior do que isso, de financiar uma questão de dinheiro, a gente trabalha e ganha, mas eu abri uma porta para um espírito de vício, para que aquele problema de bebida viesse sobre a minha vida. Bem, se você já entendeu essa questão de se colocar no jugo desigual, não é bom se associar com um incrédulo, com aquela pessoa que é infiel ou que está com um grande problema e vai colocar você dentro dele, não é algo para você fazer se você quiser vencer na vida. Então eu quero te mostrar a virada de mesa agora. Bem, como toda solução que a gente encontra na vida, é importante a gente crer que ela vai dar certo e colocar em prática. A semeadura você já conhecia, é algo mais ou menos intuitivo, né? A lei da causa e do efeito, como dizem alguns, ou seja, aquilo que você fizer, você vai colher. Mas agora você conhece o princípio da aliança. Se você se aliançar com alguém, essa pessoa desfrutará das suas bênçãos e você das dela e das maldições da mesma forma. Então, como diz a passagem bíblica, o que tem a ver o fiel com o infiel? O crente com o incrédulo, Jesus com o diabo? Não se associe com ninguém que esteja num jugo desigual, num patamar desigual ao seu. Aliás, você tem que quebrar esse jugo.
também me lembro uma outra história minha antes de eu ter entendido isso. Fiquei sócio de um ex-chefe meu, uma pessoa excelente, muito inteligente, bom advogado, que eu sou advogado. E ao cabo de um ano, eu fui olhar para trás, não orei a Deus, não atentei para nada nessa associação. Fui olhar para trás e aquele meu colega tinha um cliente, todos os outros clientes eram meus. E aí eu percebi o que é o jugo desigual, eu carregando um peso que aquele meu sócio não estava carregando, e entendi que aquilo não estava sendo justo e quebrei aquela aliança então para estabelecer uma bênção na minha vida, um tempo novo, uma virada de mesa. E já que você está quebrando alianças que não funcionam, fortaleça as alianças que são boas na sua vida, as alianças familiares, alianças da fé, alianças profissionais que podem alavancar bons negócios. Agora é só você, com fé e determinação, você vai conseguir. Mãos à obra.